É verdade, né, dela. Vamos, pessoal, continuar. Eu falei, ainda tem várias coisas para falar. Então, olha só. Uma outra coisa que é importante a gente falar. Essa aí é só. Que a gente não falou sobre isso, a gente falou um pouco sobre isso, é uma perspectiva de formação de professores, né? Porque essa é uma disciplina, além de ser pensada nessa perspectiva de matemática problematizada, que a gente, como eu falei, eu tenho trazido essa discussão de matemática problematizada para a educação matemática e para a formação de professores, mas a gente poderia falar de matemática problematizada sem falar nada de educação, né? Assim, então, trazendo um pouco mais disso para a formação de professores, assim, eu acho que tem... Isso aí é uma coisa para a gente, eu também não vou me alongar muito, que é essa reflexão que ajuda um pouco a pensar sobre a formação de professores. Que é o que caracteriza a educação matemática como uma área de pesquisa. Vamos fazer essa pergunta, que eu não sei a resposta, mas eu sei qual não é a resposta, eu acho que eu defendo que não deve ser a resposta, que é essa aí. É equivalente a perguntar a que tipos de pergunta a educação matemática responde, né? Em matemática isso é muito mais claro. O que uma pesquisa em educação matemática faz? Demonstrar teoremas. Mas o que a educação matemática responde? Essa que eu falo como uma coisa ingênua seria qual é a melhor forma de ensinar as coisas, tá? Tipo assim, qual é a melhor forma de ensinar frações? Como se, essa pergunta não tem resposta, tá? Que é como se tivesse assim, uma forma de ensinar frações melhor que a gente vai descobrir por meio da pesquisa e vai funcionar em qualquer lugar, né? Então a ideia é que ensinar é sempre ensinar em algum lugar para alguém, né? Assim, e aí tem essas questões mais políticas, que matemática, que escola, que Brasil, né? Essa questão de que Brasil nós estamos falando está altamente em disputa no cenário político de hoje, né? De que projeto de Brasil nós estamos falando, né? E eu acho que essa pergunta, ela é desconstruir essa visão de que fazer pesquisa em educação matemática não é tentar descobrir a melhor maneira de ensinar as coisas, porém também demanda as coisas, que eu digo, os conceitos matemáticos, certo? É muito mais do que isso, tranquilo? Tá? Mas a gente também precisa de uma reflexão crítica e profunda sobre os conceitos matemáticos. Então, por isso, porque é necessária essa visão crítica e profunda sobre os conceitos matemáticos, que existem, como vários autores defendem, conhecimentos, as duas questões que eu quero destacar, certo? Existem conhecimentos de conteúdo que são próprios da docência, que é uma coisa que vários autores defendem, beleza? Schumann foi o precursor disso, nem está aí nesse slide, eu acho, mas ele fala de conhecimento pedagógico de conteúdo, que ele define como uma forma de saber o conteúdo que é própria do ensino, né? Que ele define um pouco como os aspectos do conteúdo que são relevantes para o ensino, né? Então a gente precisa reconhecer que existe uma forma de saber o conteúdo que é própria de professores, de quem vai atuar como professor, seja a matemática do professor não é a mesma do engenheiro, por exemplo, né, ou do bacharel em matemática, e que essa diferença não pode ser estabelecida em termos de profundidade. Então é isso que é importante desconstruir, certo? Que é um pouco que eu falei no começo, que eu quero falar mais agora, tá? Que é aquela visão de que uma disciplina de análise, por exemplo, ou de cálculo, para a licenciatura é a mesma disciplina, a mesma organização, a mesma estrutura de uma disciplina de matemática para bacharel, só que mais rainha, beleza?
Não é isso, é outra forma de aprofundar. Então não é que a disciplina de matemática para professores seja mais superficial, é que ela se aprofunda em outros aspectos. E ela se aprofunda em outros aspectos porque existe uma forma de saber o conteúdo que é própria da docência. Fez sentido isso? E aí podia ficar citando milhares de autores aqui, que eu não vou ficar, enfim, mas só para falar que isso aí, mais ou menos, esse é o trecho de um texto meu que eu estou falando isso, basicamente que eu acabei de falar, né, que a gente pensa muitas vezes nos currículos de licenciatura, tendo como referência os currículos de bacharelado, acho que não só em matemática, em todas as disciplinas, e a gente tira dos currículos matemáticos de bacharelado aquelas coisas consideradas difíceis ou desnecessárias. Quando, na verdade, a gente tem que pensar nos currículos de licenciatura pensando naquela pessoa como profissional em formação. Então, o que a gente... o que tem que estar ali naquele currículo que é relevante, tendo como referência a sua atuação profissional, beleza? Então, isso é um aspecto, o aspecto do saber. Mas uma outra coisa que é muito importante também é que uma crítica que eu acho que é importante fazer é que a pesquisa em formação de professores ela é muito focada em saberes. O que é preciso saber para ensinar? Beleza, isso é relevante, porque existe um saber que é específico da docência. Porém, para além dessa pergunta, a docência é muito mais do que saber, né? Então, eu sempre tenho falado que eu tenho algumas frases de efeito, tá? Uma delas é que eu falo que dar aula, né, assim, ensinar é, antes de mais nada, afetar e ser afetado, né? Então, para além dos saberes da docência, tem que falar dos afetos da docência, né? Porque, tipo assim, se a gente pensar na docência só como saber do ponto de vista racional, entendendo saber, porque até isso está errado, tá? Como eu estava falando agora no intervalo. Mas entendendo saber como uma coisa puramente racional, se você botar outro professor falando a mesma coisa, beleza? Com a mesma fala, isso teria o mesmo efeito nos alunos, e não tem, concorda? Né? Porque é a maneira como você se afeta na sala de aula, como você se afeta com os alunos. Muitos professores dão aula como se a turma não estivesse ali, como se estivessem falando sozinhos. Então isso quer deixar de se afetar. Beleza? Tranquilo? Bom, mas, falando um pouco, vamos entrar agora no programa da disciplina, que tem várias coisas importantes também que eu quero falar. À luz, pelo menos eu estou colocando músicas, né, ali. Essas músicas também são importantes para mim pensar, nem falei muito nisso, mas enfim. Para eu pensar nessas coisas. Bom, então, falando agora do programa da disciplina. Não sei o que eu falei. Então, quando a gente defende quando a gente fala de uma abordagem que dialogue com a educação básica, como eu falei no começo da aula de hoje, é importante explicar melhor o que eu quero dizer com dialogar com a educação básica. Porque dialogar com a educação básica, né? A gente tem que ter uma formação de professores que dialogue com a educação básica, beleza? Isso pode ser interpretado, só falar isso não é suficiente, porque isso pode ser interpretado de várias maneiras diferentes, beleza? Tá? Então, dialogar com a educação básica pode ser interpretado como facilitar a matemática. Beleza? Não é isso que eu quero dizer. Tranquilo? Mesmo porque eu não vejo a matemática da educação básica, vamos colocar assim um exemplo radical. A matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, eu não vejo como uma matemática mais rala. Beleza? Certo? É uma matemática que tem outro tipo de aprofundamento. Vamos dizer assim. Tranquilo? Isso tem até a ver com aquele exemplo do teorema fundamental do cálculo que eu falei agora há pouco. Eu defendo que para entender o teorema fundamental do cálculo a gente tem que trazer de volta aquela matemática lá dos anos iniciais. Quer dizer, o teorema fundamental do cálculo tem um espírito que compartilhado um pouco com a matemática dos anos iniciais. Beleza? Fala. Não, e outra visão equivocada também é com
pensando se, colocado no sentido diferente da que a gente usa, né, é quando pensa que esse dialogar é no sentido de que, então, eu vou saber essa matemática acadêmica para elas, porque ela sustenta a matemática da escola. Para eu entender bem a matemática da escola, eu preciso dessa matemática acadêmica. Também não é... Exatamente, também não é isso. Bom, isso que a Michelle falou, por um lado, não é nem facilitar, é entender a matemática acadêmica, ou seja, o que eu quero dizer com matemática acadêmica? A matemática como área de pesquisa, beleza? Certo? Na matemática contemporânea, teoremas, demonstração de teoremas, etc. É entender essa matemática como prática de pesquisa e a matemática que é mobilizada na escola, né, que a gente pode chamar de matemática escolar, porque também tem toda uma discussão, que é a matemática acadêmica e a matemática escolar, tá? Esse seria outro, poderia ficar falando horas sobre isso. Mas vamos pensar assim, a matemática como prática de pesquisa e a matemática mobilizada na escola. É entender isso como práticas sociais diferentes, que eu não vou hierarquizar, não vou colocar uma como mais sofisticada, porque a matemática que é mobilizada na escola tem outras sofisticações, vamos dizer assim, diferente da matemática que é como prática de pesquisa. Fez sentido? Então, eu quero dizer que não é nem facilitar, superficializar a matemática acadêmica para aproximar da matemática escolar, tipo assim, essa demonstração não vou fazer não, vai ficar mais fácil, beleza? Não é nem isso, nem usar, como a Michelle falou, a matemática acadêmica para balizar a matemática escolar, certo? Ou seja, o que eu quero dizer isso? Justificar uma prática na matemática escolar, porque ela é, dizendo assim, que ela é melhor ou pior, porque ela está mais ou menos próxima da matemática acadêmica. Também não é isso. Beleza, pessoal? Vitor, só para completar, tem artigos de pesquisa sobre o ensino de análise na licenciatura, em que se foi entrevistar, né, pessoas, professores que dão análise, coordenadores de curso, e aparece claramente as pessoas formulam essas ideias. Não, mas quando ele for para a escola, ele vai limpar, ele vai tirar isso e aquilo, vai tirar o que não é mais ele, vai saber de onde vem o que ele está ensinando na escola. O que não faz nenhum sentido, até porque o que está sendo ensinado na escola já existia muito antes da análise. Exatamente. Isso a gente já vai chegar lá. Isso aí. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então não é falar assim, ensinar de determinada maneira é melhor porque é mais formalizado. Não é isso que a gente vai defender, tá? Não é uma matemática escolar que ela é melhor porque ela está mais próxima da matemática acadêmica. Tranquilo? E essa visão problematizada ajuda a entender isso, eu quero falar mais sobre isso. Isso tem a ver com pensar, como a Michelle falou, que é uma visão muito de matemática não problematizada, que é assim, que as definições inventam as ideias, as definições criam as ideias. Na verdade não é isso, as definições formais são uma maneira de tentar capturar e descrever uma ideia que já existe antes. Beleza, pessoal? Certo? Quando a gente define uma coisa formalmente, a gente não inventou aquilo. A gente está tentando dar uma forma para aquilo num certo contexto. Tá? Bom, aí eu cito essa frase aí, que é uma frase que tem um livro de um autor muito conhecido, eu não vou falar o nome porque está gravando, mas que todo mundo vai saber quem é, que é um autor que meio que determinou o formato dos livros de análise no Brasil hoje, e que tem um livro que eu não lembro qual é, que ele fala isso: tudo que você precisa saber sobre os números reais é que a imagem é um corpo ordenado completo, tá? Então, o que essa frase provoca nos estilos dos livros de análise? Que é assim, não sei se vocês já viram esses livros usuais de análise, que constroem os números reais axiomaticamente, beleza? Que fala assim, existe um corpo, já ouviu essa palavra, R, um corpo ordenado completo, beleza? Todo mundo já ouviu isso, tranquilo? Tá? Que existe um corpo, ao axioma, existe um corpo ordenado completo, eu vou chamar isso de R e vamos embora, que vai demonstrar um monte de coisa. A abordagem que a gente vai fazer, eu costumo dizer que é o contrário disso, certo?
Então a gente vai explorar profundamente o que a gente quer dizer um corpo ordenado completo e por que isso é tão importante, por que é tão relevante a gente ter os números reais como corpo ordenado completo, por que isso é tão relevante dentro da matemática contemporânea, o que isso significa, beleza? Tranquilo? E para a gente explorar isso e aí sim estabelecendo relações com a educação básica, a gente não pode simplesmente axiomatizar, certo? Porque ao axiomatizar, a gente está escondendo, está jogando para baixo do tapete um monte de aspectos que estão por trás dessa frase, beleza? Dessa é corpo ordenado completo. Então, o que é um corpo como estrutura algébrica? Por que isso é importante? O que é? Vocês já estudaram estruturas algébricas em álgebra, né? Certo? Você que é da física não, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, mas vocês já ouviram aquelas palavras, grupo, anel, né? Aquele negócio todo, corpo. A gente vai falar, para dar sentido a essa frase, R um corpo ordenado completo, a gente precisa entender por que a ideia de definir uma estrutura algébrica, né? Quais são as estruturas algébricas? Anel, corpo, grupo, são exemplos de estruturas algébricas. Por que isso é tão importante? Porque a gente quer reconhecer, assim, vamos dizer, comportamentos equivalentes em conjuntos cujas naturezas são diferentes. Tipo assim, dizer, a gente pode definir uma soma em matrizes, assim como a gente pode definir uma soma com números inteiros. Né? Então é isso que a gente... É para isso que a gente define estruturas algébricas, vamos dizer assim. Então, o que quer dizer ser ordenado? E aí tem um exemplo que é legal, que a gente fala assim, os complexos não podem ser ordenados, beleza? Né? Todo mundo já ouviu isso, né? Que, certo? Os complexos não têm uma ordem. Tranquilo, pessoal? Todo mundo sabe isso. Mas o que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer, tudo isso a gente vai falar detalhadamente, né, depois. Isso quer dizer o seguinte, a gente pode definir uma ordem nos complexos, a gente pode ordenar os complexos. O que a gente não pode fazer nos complexos é definir uma ordem que seja compatível com a soma e a multiplicação. Em que sentido compatível com a soma e a multiplicação? No sentido assim, que quando a gente multiplica uma desigualdade dos dois lados por um elemento positivo, a desigualdade é preservada. Beleza, pessoal? Certo? Que é aquilo que a gente usa para resolver em equações, por exemplo. Tranquilo? A natureza da estrutura algébrica dos complexos é incompatível com isso. Certo? Porque se a gente quer ter nos complexos um elemento cujo quadrado seja o simétrico da unidade, né? Tipo, z ao quadrado é igual a menos 1, para conseguir isso, a gente tem que abrir mão de uma ordem que preserve a desigualdade. Beleza, pessoal? Fez algum sentido? Depois a gente vai demonstrar isso tudo bonitinho, tranquilo? Certo? Então, por isso que os complexos são um corpo, mas não um corpo ordenado. Porque quando a gente diz que algo é um corpo ordenado, a gente quer dizer que é um corpo no sentido que tem uma soma e uma multiplicação que satisfazem uma série de propriedades e que tem uma ordem que dialoga com essa soma e essa multiplicação. Então não é só ter uma ordem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? E sobretudo, vocês já tinham pensado nisso de alguma forma ou não? Mas tá de boa até agora. Tá? E o que quer dizer completo, né? O que significa completude? Isso é fundamental, tá? Que eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E o que eu vou defender aqui é que para essa frase ganhar sentido, R é um corpo ordenado completo, a gente precisa situar essa frase no que vem antes e no que vem depois, digamos assim, de uma maneira simplificada.
O que eu quero dizer o que vem antes e o que vem depois? E normalmente nos cursos de análise só fala o que vem depois, mas joga para debaixo do tapete o que vem antes. Tranquilo? Certo? O que vem depois é o quê? Convergência de sequências de séries, topologia, continuidade, derivada, integral. Então isso é o que vem depois dessa estrutura de corpo ordenado completo. Tranquilo? Certo? E que depende dessa estrutura de corpo. Ou seja, a gente não poderia falar, por exemplo, de derivada integral do jeito que a gente fala hoje, sem ter R como corpo ordenado completo. Tranquilo? Certo? Beleza, isso é o que vem depois, mas o que vem antes? O que vem antes é isso aqui, né? Então a gente tem N, Z, Q, R, C, né? Repare que no C eu não estou botando o símbolo de ordem, justamente por isso, né? Porque C não tem uma ordem nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, para entender a relevância da completude, sobretudo, eu preciso situar a construção dos números reais nesse processo, né, nesse encadeamento de extensão sucessiva dos conjuntos numéricos. Como esse encadeamento é construído na matemática contemporânea, beleza, pessoal? Também não é o único, certo? Tranquilo? Tá? Na matemática contemporânea a gente pensa dessa forma, a gente pensa N contido em Z, Z contido em Q, Q contido em R, R contido em C. Tranquilo? Beleza? E esse contido não é só contido no sentido de conjunto, que um é um subconjunto do outro. É no sentido de que um estende a estrutura algébrica do outro. Beleza, pessoal? Então quando a gente fala assim, que N está contido em Z, a gente quer falar que todo número natural é um número inteiro, e a gente quer falar também que a gente vai definir uma soma e um produto em Z que sejam extensões da soma do produto de N. Beleza? Tranquilo? Tá? Então a gente vai ver um número inteiro positivo, a gente vai identificar esse número com número natural. Um número racional na forma P sobre 1, a gente vai identificar como número inteiro. Beleza? Então a gente faz esses processos de extensões sucessivas, que, como eu falei agora há pouco, é muito característico da matemática contemporânea e não é a única forma de pensar. Porque na matemática grega, por exemplo, não era assim. Eles não viam aquilo que a gente identificaria com número racional hoje, que é uma comparação entre grandezas, como um número. Então não tinha isso dos números racionais serem uma extensão dos números naturais dos números inteiros. Beleza, pessoal? Certo? Então a primeira coisa é essa forma de organizar teoricamente a ideia de número não é a única forma possível. Beleza? Então isso é muito importante. Mas a gente vai entender o que essa forma quer dizer, que é uma maneira de problematizar ela própria. Tá legal, pessoal? Certo? Então, para entender a relevância dentro da matemática contemporânea dessa frase R com corpo ordenado completo, eu preciso situar essa passagem da construção dos números reais nesse panorama. Então é isso que a gente vai fazer na primeira metade da disciplina. Tá? A gente vai falar disso aí. Tranquilo? Identificando que em cada passagem dessa, a gente tem um tipo de construção formal. No caso dos números naturais, são os axiomas de Peano, sobre os quais a gente vai começar a falar na aula que vem, eu acho. Beleza? Que são determinados pela noção de sucessor. O que define um número natural? O que é um número natural, segundo os axiomas de Peano? É um conjunto que começa num elemento que pode ser o zero e é completamente coberto, digamos assim, pela ideia de sucessor. Tá? Então começa no zero, pega o sucessor do zero, sucessor do zero e assim por diante, e esse processo vai cobrir todos os números naturais. Tá legal? Isso que eu acabei de falar é aquilo que a gente chama de princípio da indução. Tá? Só que é princípio da indução como axioma, não princípio da indução
simplesmente aquela regrinha de bolo, né, que a gente vamos demonstrar, aí mostra para o primeiro, para o N+1, beleza? Que a gente aprende, né, aquele, né, princípio da indução como uma coisinha. Uma mágica para provar coisas. E a gente vai entender a princípio da indução como definidor dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, teoricamente, ele pode ser visto como o menor conjunto indutivo possível. Porque o processo de indução, que é tomar o sucessor, cobre como não sobra nenhum número natural. Tá legal? Enfim, e a partir disso, a gente vai seguindo adiante. Os números inteiros que são construídos como a partir de uma ideia de subtração equivalente, né? Porque o que é um número inteiro? A gente constrói formalmente, né, assim, conjunto de números inteiros por meio da ideia de classe de equivalência, sobre a qual a gente vai falar aqui também, a ideia de relação de equivalência de classe de equivalência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Todas essas coisas, quem não viu na graduação, ou quem viu de uma forma que não entendeu nada na graduação, podem ficar super tranquilos, tá? Porque eu vou revisitar todas essas ideias com toda a calma do mundo. Então, sem pânico. Tá legal? Beleza? Não é verdade? Sim. Essa parte você já assistiu. Beleza? Certo? Então, um número inteiro, nessa construção formal, ele é visto como uma classe de equivalência de subtrações equivalentes. A gente quer construir os números inteiros de forma que o número menos 2, por exemplo, esteja associado à subtração 5 menos 7 e também esteja associado à subtração, sei lá, 13 menos 15, beleza? Certo? Então, o número menos 2 é uma classe de subtrações equivalentes. A subtração 5 menos 7 é equivalente à subtração 13 menos 15, beleza? Tranquilo? Aí, quando a gente passa, a gente tem uma estrutura de anel, né, com os números inteiros, porque com isso, onde é que a gente chega? A gente chega numa estrutura que estende os números naturais, mas o que ela tem além dos números naturais? Ela tem os inversos ou aditivos, tá legal? Ou seja, a gente pode pensar também que para chegar aos números inteiros, a gente acrescenta os inversos aditivos nos números naturais, tranquilo? Com isso a gente pode pensar também que os números inteiros são o menor anel que estende N, beleza? O que é um anel? Um anel é uma estrutura, basicamente, é uma estrutura algébrica que tem inversos aditivos, assim, de uma forma simplificada. Tranquilo? Então, o que a gente quer? Tudo isso eu vou falar com calma, tá? Podem ficar de boa, certo? Sem pânico. Então, olha só. O que a gente quer com os inteiros? A gente quer estender os racionais, certo? E ter inversos aditivos. Tranquilo? Então, é isso. Qual é uma resposta assim, que chega nos inteiros? É isso. Qual é a menor estrutura algébrica, o mínimo possível que a gente pode fazer para estender os inteiros e chegar e ter também inversos aditivos. Beleza, pessoal? Fez sentido? E aí, seguindo essa ideia, os racionais são o quê? A gente quer pegar os inteiros e acrescentar o quê? Os inversos multiplicativos. Tranquilo, pessoal? Então a gente pode pensar, a gente pode pensar nos racionais como o menor corpo que estende os inteiros. Beleza? A gente quer ter os inteiros, estender e formar uma estrutura de corpo. O que é uma estrutura de corpo? É uma estrutura algébrica que tem duas operações e tem inversos multiplicativos. Beleza? Ou seja, a gente pode dividir. Tranquilo? Então, a gente constrói os inteiros, os racionais, por meio de divisões equivalentes. Tá legal? A gente vai querer dizer, por exemplo, que 2/3 é equivalente a 4/6, certo? Beleza?
Então, repare que tem uma analogia nessas construções formais. Os inteiros são construídos como subtrações equivalentes, como eu falei agora há pouco. E os racionais são construídos como divisões equivalentes ou frações equivalentes. Beleza? Fez sentido isso? Tá legal? Os inteiros são construídos como subtrações equivalentes, porque 5 menos 7 é equivalente a 20 menos 22. Beleza? E o que é o número 2? O número 2 é um novo objeto que vai expressar o resultado dessas duas subtrações. Então, por isso que elas são subtrações equivalentes. Desculpa, número menos 2, foi mal. Número menos, beleza? Tranquilo? E a mesma coisa, os racionais são divisões equivalentes ou frações equivalentes. Tá, gente? O número racional é o quê? É um objeto matemático que expressa tanto a divisão, né, 2 sobre 3 como a divisão 4 sobre 6. Tranquilo? A gente quer dizer que dividir 2 sobre 3 é equivalente a dividir 4 por 6. Tranquilo, pessoal? Certo? Fez sentido? Tá. Aí aqui já tem uma pergunta legal, assim, para pensar na educação básica. Essa ideia que eu acabei de falar de divisão equivalente, certo? É a ideia que está no cerne da construção formal dos números racionais, como a gente vai ver, beleza? Mas ela também é uma ideia muito presente na educação básica, concorda? Né? Essa ideia é a ideia de fração equivalente, né? Que a gente trabalha, 2 terços equivalente, 2 terços e 4 é o mesmo número racional. Tranquilo? Tá? Mas existe uma analogia com os números inteiros, que é a ideia de subtrações equivalentes. Subtrações equivalentes, a gente não fala disso na educação básica, concorda? Isso está na construção formal, mas não está na educação básica, certo? Aí a pergunta é, por quê? Não é para responder essa pergunta agora não. Quer dizer, quem quiser pode, mas não precisa. Por quê que a gente trabalha, se tem essa analogia nas construções formais, por que a ideia de fração equivalente é muito presente na educação básica e a ideia de subtração equivalente não? Tem uma razão matemática para isso, que eu não vou falar agora, tá? Eu quero deixar vocês pensando nisso, assim, não vou dar spoiler. Beleza? Certo? E essa razão matemática, certo? Na verdade, a gente não fala, vou dar uma pista. Não é spoiler. Não é spoiler. Não é spoiler. A gente, assim, não sei se vai esclarecer mais ou menos, assim. A gente não fala de subtrações equivalentes na educação básica porque a gente não precisa. E frações equivalentes a gente precisa. Mas eu estou falando precisa, não precisa no sentido matemático. Tá? Quando chegar lá eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Beleza, pessoal? Então, fala. Que a gente ensina simplificação, né? E a gente fica trabalhando com isso. Então, na minha cabeça, a gente precisa entender a classe de equivalência. Sim, isso é verdade. Mas não é a isso que eu estou me referindo. Mas isso é verdade, assim. Então, mas justamente, a gente não precisa. Por que essa reflexão? A gente vai falar muito detalhadamente sobre isso. O exemplo que a Bia deu, na verdade, ele me diz o seguinte: a gente trabalha com frações equivalentes, fala de simplificação, mas a gente podia falar de algo análogo a isso para subtrações equivalentes. Por exemplo, o que seria o análogo à ideia de simplificação em subtrações equivalentes? Uma ideia disso é aquela coisa de cálculo mental, que a gente, tá ligado? Que a gente tem uma subtração de tipo assim, 1000 menos 997. Essa subtração, se a gente for fazer pelo algoritmo, é difícil, mas a gente pode substituir essa subtração por uma subtração equivalente. Beleza? Certo? Então, a gente não fala de subtração equivalente à educação básica
Porque matematicamente a gente não precisa, é isso que eu estou deixando mistério, tá? Não sei se eu vou revelar logo. Posso chutar? Tenho, assim, pelo menos a forma como agora estou dando aula para vocês estão, né? Então eu vejo como você precisa dar uma justificativa para isso, né? Dentro da forma como você opera com as frações, você precisa explicar para o aluno que é uma fração equivalente. Sim. Porque se você não justificar para ele o que é uma fração equivalente, ele não consegue somar frações. Sim. E isso tem a ver também com a necessidade operacional. Quando você quer que o aluno faça a conta com os números racionais, você precisa, querendo ou não, mostrar essa equivalência. Sim. Agora, nos inteiros não precisa, não tem essa necessidade. Então, justamente, porque nos inteiros ele consegue fazer as coisas sem precisar dessas classes. Exatamente. Isso. É por aí um pouco. Por aí? Certo? Um pouco. É porque os inteiros. Não, é por aí. É porque nos inteiros eu tenho uma representação mais simples. Os inteiros eu basta ter o sinal de menos que eu represento. Mas a questão ainda não acabou a pergunta. A gente não vai mudar, mas de fato funciona. Eu descobri, então nem vou precisar. Porra, a gente não conseguiu de jeito nenhum, tudo bem. Mas aqui vocês são melhores, né? Mas à vontade. Não, essa turma não ia caber lá. Não. Então, nossa abraço. Obrigado. Mas eu ainda não dei, ainda não foi o spoiler total, porque eu ainda não respondi por que é assim, entendeu? Beleza? Isso a gente vai falar depois. Porque nos inteiros eu tenho uma forma de representar mais simples, que é o sinal de menos. E nos racionais eu não tenho isso, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas a gente não precisa, mas a gente poderia. Porque se a gente falasse disso, a gente poderia trazer coisas legais também. Por exemplo, essa ideia de cálculo mental, que eu acabei de dar um exemplo aqui, concorda? Então, por isso que a matemática não pode balizar aquilo que a gente faz na educação básica, porque senão a gente vai ter um ensino de matemática na educação básica meramente utilitarista, concorda? Vou fazer assim que é mais fácil, beleza? Tá? Então a gente precisa pensar sobre a matemática para entender isso. Fez sentido isso? Sim? Beleza? Tá. E aí, a parte, vamos lá, a parte importante. Uma coisa fundamental que aí eu estou chegando nos reais, que a gente vai situar os reais nesse panorama. Tá legal? Certo? E aí tem uma coisa também que é assim, que quando a gente vai construindo naturais, inteiros, racionais, reais, a gente vai ganhando algumas propriedades e perdendo algumas. Tá legal? Porque, por exemplo, dos inteiros para os racionais, a gente ganha a densidade, né, que a gente dois racionais sempre tem um racional, e consequentemente perde o sucessor. Você não tem o próximo, né, assim. Quer dizer, até alguns alunos pensam nisso, né, que por que 0,99999 reticência é igual a 1? Né? Assim, isso é toda uma discussão. Porque, senão, entre 99999 reticências e 1 teria outro elemento. Beleza? Certo? Então isso tem tudo a ver com essas coisas que a gente preserva e essas coisas que se transformam em cada conjunto numérico. Beleza, pessoal? Tá? Só que aqui, na passagem, que é fundamental a gente entender em profundidade, é que na passagem dos reais, dos racionais para os reais, essa é uma passagem de natureza diferente das passagens anteriores, tá legal? Por quê? A passagem, a extensão de n para z e a extensão seguinte, de z para q, são extensões de natureza algébrica. Tá? A algébrica tem a ver o quê? Com as operações. Tá legal? Porque como eu falei agora há pouco, uma tem a ver com a ideia de subtração, né? Ou equivalentemente com a ideia de inverso aditivo, e a outra tem a ver com a ideia de divisão ou com a ideia de inverso multiplicativo. Tá de boa? Certo? Só que quando a gente passa de Q para R, não tem algum argumento
que saia dos racionais e chegue nos reais de natureza puramente algébrica. Beleza, pessoal? Certo? Porque, por exemplo, a gente pensar, a gente tem aqueles números chamados de transcendentes, né? O exemplo de número transcendente, que a gente vai falar bastante sobre, é o número π. A gente não consegue expressar o número π, que é um número irracional e transcendente, a partir dos números racionais, apenas com combinações finitas de operações, concorda? Beleza? Fez sentido isso? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a passagem dos racionais para os reais é uma passagem de natureza que a gente poderia dizer de natureza topológica. Por que eu estou chamando de natureza topológica? Porque envolve necessariamente algum processo de aproximação infinita. Beleza? Que pode ser construído com a propriedade suprema, com sequência de Cauchy, com ordem de quinte. Essas são maneiras equivalentes de construir os números reais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Certo? Então, o salto, por isso que os números reais são tão especiais, o salto dos racionais para os reais é um salto no qual a gente acrescenta nessa história um outro ingrediente, que são as aproximações infinitas. É a topologia da reta. Beleza? Fez sentido isso, pessoal? Tranquilo? Tá? Eu não chego nos reais só com argumentos de combinação entre as operações de soma, produto, etc. Tá legal? Tá de boa? Tá? Então, se a gente pensar daquela maneira, eu começo nos naturais, aí eu vou passar para os reais. O que eu quero aqui? Como eu falo, os reais não, desculpa, os inteiros. O que eu quero aqui? Eu quero ter uma estrutura de anel, tá legal? Aí eu estou com um argumento algébrico, eu quero ter uma estrutura de anel. Eu quero ter a menor lugar onde eu estendo os naturais e consigo subtrair, tá de boa? Certo? Quando eu passo de dizer para que, eu quero ter o menor lugar onde eu estendo os inteiros e quero dividir, consigo dividir, tá de boa? Certo? Então, sempre eu estou tendo uma coisa assim, de qual é a menor estrutura para realizar determinada coisa. De Q para R também é assim, só que essa determinada coisa não é mais uma operação algébrica, tá legal? Então, por isso que eu falo que os reais são o completamento dos racionais. Se eu desenhar uma reta só botando os números racionais, essa reta vai ser, entre aspas, esburacada. Porque essa palavra, estou botando porque essa palavra é ruim, tá? Vamos chegar mais para frente, eu digo por que ela é ruim, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que se a gente desenhar uma reta, botar só os números racionais, e o que é essa reta, na verdade? Essa reta é um lugar onde eu quero representar a medida de qualquer segmento, podemos pensar assim. Beleza, pessoal? Certo? Vai ter alguns pontos dessa reta que não serão atingidos pelos racionais, concorda? O exemplo mais fácil do mundo disso é esse aqui. Essa reta aqui, eu quero que ela seja uma representação geométrica para qualquer medida. E aí a gente vai ter uma discussão também do que é medir, tá? Essa discussão também é super importante. E aí eu desenho um quadrado aqui e projeto a diagonal do quadrado nessa reta, tranquilo? Tá? Então eu quero ter uma reta na qual eu consiga um segmento de medida igual à diagonal do quadrado. Só com os racionais eu não consigo isso. Então por isso que eu disse que essa reta é, entre aspas, esburacada. Tá legal? Ou, em termos mais matemáticos, ela não está completa, porque ela não tem todas as medidas. Beleza? Só que esse processo de completamento é um processo que não pode ser esgotado com apenas com as operações aritméticas, com soma e subtração. Beleza, pessoal? Certo? Fez sentido isso?
Tá? Isso tem a ver com a ideia de incomensurabilidade na matemática grega. Tá? O que eu quero dizer com isso? A diagonal do quadrado é incomensurável com o seu lado. Eles não têm uma subunidade, uma subdivisão comum. Beleza? Não tem uma subdivisão do lado do quadrado que caiba um número inteiro de vezes na diagonal do quadrado. Por isso que a comparação entre as suas medidas não pode ser expressa como uma fração ou uma comparação de números naturais. Fez sentido isso? Sim. A gente vai falar bastante sobre isso depois, beleza, pessoal? Então, tudo isso que eu estou falando para destacar o fato de que essa passagem de Q para R é uma passagem de natureza diferente das passagens anteriores. Então, os reais é a menor estrutura que eu tenho na qual eu estenda os números racionais e que eu tenha essa que eu estou chamando de completude topológica, tá de boa? Tá? Então, por isso que os reais são um completamento topológico dos racionais. Fez sentido? Sim? Sim. Outra pergunta aqui sobre isso, que eu acho que é bem bacana daquela perspectiva da problematização, que é a seguinte, né, que eu falei assim, o que é incomensurabilidade na matemática grega? A gente diz que dois segmentos são incomensuráveis se eles não têm uma subdivisão comum, tranquilo, pessoal? Certo? Se eles não têm uma subdivisão que caiba um número inteiro de vezes em ambos, beleza? Certo? Porque se a gente tem isso, né? Se a gente tem a gente tem dois segmentos A e B, beleza? Aí suponha que eles têm uma subdivisão comum, tranquilo? Isso quer dizer que existe um outro segmento U de tal maneira que A é N vezes U e B é N vezes U, onde N e M são números naturais. Isso é equivalente a dizer que eu poderia expressar a comparação entre A e B por meio da comparação entre esses números naturais N e N. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, dois segmentos incomensuráveis são aqueles cuja comparação não pode ser expressa por meio de uma comparação entre números naturais. Beleza? E aí tem toda uma questão que é atribuída ao Eudoxo, que é como eu represento essa comparação, já que ela não pode ser representada por números naturais, a Eudoxo tem uma solução lá, enfim. Mas beleza, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Então, o segmento comensurável é isso. Segmento incomensurável é quando eu não consigo essas coisas aqui. Beleza, pessoal? Segmento incomensurável é aqueles que não têm uma subdivisão comum. Certo? O exemplo mais simples disso é o lado da diagonal do quadrado, que eu poderia demonstrar, que a gente vai demonstrar que eles não têm uma subdivisão comum. Tá tranquilo, pessoal? Isso. Certo? Agora, a pergunta mais incrível é: o que é mais intuitivo? Que existem segmentos incomensuráveis ou que não existem? O que é mais intuitivo para você? Se vocês não soubessem nada, assim, não soubessem números racionais, se perguntasse para vocês assim, será que existe algum segmento incomensurável? O que vocês acham? Não, a gente não pensaria. Exatamente. Para mim é mais intuitivo que não existem. Isso também é um exemplo daquilo que eu falei. A potência da pergunta na própria pergunta, não na resposta. Por quê? Que para mim, eu defendo que é mais intuitivo que não existe. Porque repara só, eu estou dizendo que dois segmentos são comensuráveis quando eu posso encontrar uma subdivisão comum. Então eu posso pensar assim, pô, não é possível que eu vou dividir isso aqui 1 trilhão de vezes que vai ter um segmento pequenininho que vai caber, não concorda? Tipo assim, eu divido ao meio, não cabe, divido em 3, não cabe, eu divido em 10 elevado a 15. Um segmento minúsculo que vai caber um número inteiro de vezes em ano, concorda? E na verdade não existe. E na verdade, na maioria dos casos, não existe. Fala. Eu acho essa questão fantástica. Na verdade, para mim, essa questão por que existem números que não são racionais? O que é o número real? Para mim, é a incomensurabilidade, é entender a incomensurabilidade. E
retângulo pode ser quadriculado. Se você poderia pegar qualquer retângulo, claro que você pode. Isso aí. Claro que você Se eu desenhar um retângulo que seja um lado dele, seja essa diagonal aqui, o outro lado desse retângulo aqui, ó. Esse retângulo não pode ser quadriculado. Beleza? É muito doido. Porque eu não posso ser quadradinho que cabe ali dentro. Intuitivamente a gente acha que não vai dar. Mas tá assim. Exatamente, beleza, pessoal? Certo? Faça um quadrado como que tinha no Você vê. Isso aí. Aquela ideia de quadradinhos, né? Daria um pouco. Não dá, eu não consigo um quadradinho que tenha um lado que seja uma subdivisão desse e do outro ao mesmo tempo. Porque eles são incomensurados, beleza? Ou seja, a razão entre eles é um número racional. Tranquilo? Isso aí. Tem que ser um número mesmo. Tá. Tem um método geométrico para achar MNC, ou MTC, que a gente sai. Que é aquele chamado algoritmo de Euclides, né? Que é aquele. Estou falando geométrico, aquele que você pega, faz um retângulo, pode ter as medidas, e você vai eliminando quadrados, né? E você vai eliminando quadrados, até que você chega naquela que é o menor, na verdade o maior divisor que dá para quadricular a imagem. E você fica pensando, você vai fazer isso aí também. E vai fazer por toda a eternidade. Exatamente, isso aí. E tinha a ver isso mesmo, né? Assim, isso aí tem a ver com o processo que os gregos chamam de antifaed, né? Que é essa Exatamente. E que é uma ideia análoga à calcular o DC dos dois mundos. Enfim. Mas isso aqui mostra, na verdade, mais do que isso. Não só existem segmentos incomensuráveis, como a maioria deles é incomensurável. A comensurabilidade, que na nossa intuição parecia que ia ser dar conta de tudo, a comensurabilidade que é a exceção. Beleza? Isso eu acho muito incrível, assim. Certo? Mostra o quanto que a matemática está distante da nossa vida prática. Porque na nossa vida prática tudo é comensurável. E mostra outra coisa, exatamente, na nossa vida tudo é comensurável. E mostra outra coisa, sobre a qual também vou falar muito, vou repetir muito isso que eu vou falar agora, que é o seguinte: a gente tem uma visão da matemática como a ciência da regularidade, certo? Mas em matemática quase sempre o irregular é muito mais comum do que o regular. Nesse ponto é na matemática assim como na vida, né? Assim, tudo é irregular, né? Na verdade a gente fica querendo regularizar as coisas, mas é tudo irregular. Ai, meus boletos, são bem irregulares. Meus boletos. Certo, pessoal? Então, por exemplo, existem mais números racionais do racionais, existem muito mais números irracionais. A gente pode ver isso, a gente vai demonstrar isso de várias maneiras, inclusive, mas pode ver pela representação decimal, né? Assim, o que é mais fácil? Você conseguir um número que tem uma representação decimal infinita periódica ou não periódica, né? Assim, a gente pode perceber, mas dá para fazer essa dinâmica na sala de aula, que é inventar um número aleatoriamente. Tipo assim, cada aluno fala a primeira casa decimal e assim por diante. Né? Tipo, se a gente continuar esse processo até infinito, qual é a probabilidade da gente obter um número que tem um período que se repita? Beleza, pessoal? Deu para acompanhar o que eu falei? Essa probabilidade, na verdade, a gente pode demonstrar que é zero. Tranquilo? Tá? Então, os números irracionais são muito mais comuns, quer dizer, a regularidade que é uma exceção. Tá? Analogamente, a gente pode pensar em funções. Se eu falar para você assim, pense numa função, o que vem na nossa cabeça? X2, né? É ou não é? Para mim vem, função, X2. Na verdade, existem muito mais funções. Então, perguntar assim, existem mais funções contínuas ou descontínuas? Descontínuas. E entre as funções contínuas, existem mais funções diferenciáveis ou não diferenciáveis? Não diferenciáveis. Né? A gente pode ter uma intuição disso, né, que a gente pensa. Até a gente pensa uma função contínua, a gente já pensa diferenciável. Né? Assim, a gente não pensa nem... Quando você pensa
No máximo. Agora, porque é totalmente estranho é pensar uma função como um browniano. Exatamente, isso aí. E que na verdade são a maioria. São a maioria. A maioria das funções contínuas não é diferenciável em nenhum ponto. Isso aí. Enfim. Mas a gente pode pensar o que é uma função real, né? A gente pode dar uma intuição desse. O que é uma função real? É uma função que eu vou pegar cada número e ir associando um outro número qualquer, concorda? Beleza? Qual é a chance disso estar uma coisa toda contínua diferenciável? É zero. A gente tem que dar uma sorte louca para a gente ir colocando isso e ficar uma coisa toda suave. Beleza? Certo? Será que eu liguei a câmera? Pode começar a fazer perguntas, mexer. Eu percebi você vindo aqui também. Me liguei. Por que eu tive um ataque de toque, né? Assim, aquela que a gente sai de casa e se transforma foto. Sei onde veio isso. Mas tranquilo, pessoal, fez sentido isso. Então, isso é outra ideia que a gente vai desmistificar aqui também, beleza? E aí, continuando isso aqui. Depois, quando passa para C, que também é uma passagem algébrica, né? Porque o que a gente quer, aí volta a ser algébrica. O que a gente quer quando a gente passa de R para C? A gente quer basicamente resolver equações polinomiais, tá? Toda equação polinomial tem uma raiz, é isso que é C. Por isso que a gente precisa do I, né? Que a gente precisa de x2 mais 1 igual a 0, que tem uma raiz, tá? Que isso aqui não está na origem histórica, que às vezes aparece em alguns livros. Inventaram os complexos para resolver a equação, não é nada disso, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Beleza? Mas o que a gente tem nos complexos? A gente pode resolver qualquer equação polinomial, tá de boa? Certo? Só que, como eu falei, para isso a gente perde a possibilidade de ordenar. E a possibilidade de ordenar no sentido de corpo ordenado, tá? Beleza? Então, essas coisas são incompatíveis. Então, vendo esse panorama de como os conjuntos numéricos estão organizados na matemática contemporânea, a gente entende que R ocupa um lugar muito especial. Por quê? R é a menor estrutura que a gente tem que ter para conseguir completude, tá? Porque até os racionais a gente tem um corpo ordenado. Na verdade tem outros corpos intermediários também entre os racionais e os reais. Mas pensando nesse figurinha aí, até os racionais a gente tem um corpo ordenado, que não é completo. Para completar a gente precisa R. Beleza? Depois C, a gente tem um corpo completo que não é ordenado. Tá legal? Porque C também não tem buraco, não tem nada faltando, beleza? Tá? Que não é completo. Então, por isso que se fala que R, né, é o único corpo ordenado completo. O único dentro desse aí, tá? R é o único corpo ordenado completo. Porque, repara só, é o mínimo que a gente precisa para completar e é o máximo onde eu consigo chegar para ordenar. Se eu vou um pouco mais à frente, eu perco a ordem. Beleza? Então, por isso que R, é esse sentido que eu quero dar, de corpo ordenado completo. Beleza, pessoal? Tá? Então, por isso que eu falei agora há pouco, que a minha abordagem nessa disciplina, no certo sentido, é o oposto daquela frase que eu botei, tudo que você precisa saber sobre R, que R é um corpo ordenado completo, simplesmente como um axioma. Tá legal? Fez sentido isso? Então a gente vai explorar muito esse panorama aí. Tá legal? Tranquilo? E aí, como eu falei também, isso aí eu já falei, agora é o problema da disciplina. Isso foi aquela frase que eu falei agora. Olha só. Esqueci de falar. Sim. Então é o que. Essa disciplina ela gira muito, digamos assim, em torno dessa ideia de R corpo completo. Então tem o que vem antes e o que vem depois, tá? O que vem antes é isso que eu falei, que em geral não é abordado nas disciplinas de análise,
e eu defendo que essa reflexão, como eu tentei exemplificar aqui, é fundamental para o saber específico de matemática para ensinar, beleza? Tá? E ela não é simplesmente falada. E a outra coisa, e a outra parte é o que vem depois. O que vem depois é a ideia de continuidade, a ideia que a gente não vai ver aqui nessa disciplina, mas enfim, derivada, integral, sequências e séries. E aí a gente vai falar isso aí nessa segunda parte. Essa disciplina se aproxima mais de uma disciplina de análise convencional, só que a gente vai dar muita ênfase também às ligações com a educação básica e também à importância da propriedade de completude para essas coisas que vêm depois. Tipo assim, teorema do valor intermediário, certo? Né, que diz que uma função contínua, se eu tenho dois pontos na imagem, qualquer um no meio deles está na imagem. Tá? Por que a completude é importante para isso? Né? Então a completude é um pouco como eu falei no começo, é algo que a gente precisa para ter aquela matemática que a gente tem hoje, para ter o cálculo que a gente tem hoje. Tá legal? Que por outro lado também quer dizer que não é a única possibilidade. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Bom, alguém tem algo a dizer? Acharam legal isso? Michele. Você está perguntando ainda? Voltando lá naquela frase anterior que você colocou, né? Aí uma coisa interessante, né, daquele vídeo que eu estou falando, que daí, embora ela não diga isso com essas palavras, eu percebi que tem a ideia de um aprender intransitivo, uma coisa que a gente pensa aprender como aprender algo, né? E justamente, quando no processo de aprendizagem, a gente tem que pensar na aquisição de um certo saber, de um conhecimento, e esse saber como uma coisa substantiva, né? Como algo, seja uma resposta, um conceito ou um processo, um algoritmo, um método, alguma coisa que você, a partir daí, ganhou naquela coisa. Sim. Né? E aí você para de aprender. Exatamente, porque na hora o aprender, por exemplo, que ela coloca aqui, é o diferir de si próprio. Então, depois que você vivencia certa experiência, através de certas perguntas, de certa problematização, você depois não é o mesmo que você de antes. Então, nesse momento, a aprendizagem aí é intransitiva, não é porque você aprendeu uma certa coisa. Na verdade, você pode entrar no computador e fazer a pergunta no computador e o computador vai te dar aquela coisa, mas você não vivenciou o processo. Então, você continua o mesmo, independente do computador te dizer a resposta. Enquanto que, quando você... É isso, e a gente valoriza muito o lugar que se quer chegar. Exatamente, não o processo do aprendizado. Exatamente. Na matemática problematizada, por outro lado, então, que a gente já traz um olhar para essa questão do aprender. Isso. Por isso que essa maneira que a gente tem senso comum, um pouco de pensar em currículo, é equivocada também. Até essa coisa de habilidade, que são sempre assim, pontos de chegada. Né? E a gente deveria ter uma educação pautada no imprevisível, né? Assim, que você vai chegar em outro lugar. É o devido, né? É o devido, a ideia do devido. Isso. Mas enfim, como já aconteceu aqui uma hora de programa, nessa primeira parte, números, né, que a gente vai falar um pouco esse percurso que eu acabei de descrever. Isso aí é um esquema que está no meu livro, né, para falar de números. Também não é o único esquema possível, mas que a gente, basicamente, nesse livro aí de números, né, assim, que eu tenho, que eu já vi alguém com ele na mão aí, esse livro aí, que eu vou usar muito, que a gente vai usar muito nessa primeira parte da disciplina. E quem quiser comprar pode, mas não precisa, tá? Beleza? Isso também não posso falar gravando. Olha só, então no livro tem esse esquema aí, que não é a única forma possível, mas a gente organizou um pouco a ideia de número a partir de basicamente 3 ideias fundamentais, né? Que é contagem, medida e orientação. Tá? Orientação tem a ver com aquela coisa de ressignificar o conceito de número para incluir os números negativos e os números complexos, né? É uma ideia de orientação no plano.
e a passagem de contagem para medida. Então, o que diferencia contar de medir? Né? O que diferencia contar de medir é que quando a gente mede, em ambos os casos a gente está comparando com uma unidade. Só que quando a gente mede, a gente admite a possibilidade de subdividir a unidade. Beleza? E contar não. Tranquilo? Certo? E aí, quando a gente mede, quando a gente subdivide a unidade, num primeiro momento a gente chega nos números racionais. Tá legal? Certo? Só que no caso incomensurável, a gente vai chegar nos números reais. E aí isso também quer dizer que os números reais, né, ou o caso incomensurável, ele mostra, na verdade, que contagem e medida são de fato coisas diferentes. Porque no caso comensurável, a contagem pode ser reduzida à medida, beleza? Tipo assim, medir esse segmento aqui é contar 2 vezes. Tranquilo? É contar quantas vezes U cabe em A e quantas vezes U cabe em B. Para comparar A com B, eu só preciso fazer isso. Agora, no caso incomensurável, a contagem não pode ser reduzida à medida. Ao contrário, a medida não pode ser reduzida ao contrário. Medir é medir mesmo. Tá? Enfim, esse diagrama aí, isso ali já tem. E na segunda parte da disciplina, a gente, como eu falei, vai ser mais próxima de um curso de análise convencional. A gente vai ter sequências, séries, topologia da reta, limite e continuidade. E até aí, que em geral, eu consigo chegar nessa disciplina, porque a gente fala muito detalhadamente das coisas. Tá? E isso aqui, a parte de derivada integral, eu tenho jogado para análise 2, que é uma disciplina eletiva para quem quiser fazer depois, tranquilo? Essa parte aí que eu viajo mesmo, tá? Porque eu adoro essa ideia de derivada integral, e teoria fundamental do cálculo, né? Beleza? Então, nem vou falar um pouco disso, porque isso aqui já é outra disciplina, tranquilo, pessoal? Vai abrir ano que vem? Se vocês quiserem, mais, depende do entendimento da oficina. Bom, e agora a última coisa que eu quero falar hoje é sobre avaliação. Tá legal? Na verdade, eu esperava, eu achava que essa turma ia estar menor, tá? Mas ótimo, eu gosto chega. Isso não é uma reclamação não, tá? Muito pelo contrário. Mas se torna a avaliação mais trabalhosa. Mas assim, a avaliação é uma coisa sobre a qual a gente tem que falar também, tá? Que é uma coisa que eu tenho pensado muito. E eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que a gente avalia de uma forma completamente equivocada. Muito, assim. A gente tem que mudar muito a forma como a gente avalia. Beleza? E isso se tornou muito evidente para mim durante a pandemia. Certo? A pandemia jogou algumas coisas na nossa cara, né? Assim, eu acho. E essa coisa de avaliação é uma delas. E por que eu estou falando isso? Se tornou muito evidente na pandemia. Porque no começo da pandemia, quando começou o ensino remoto, onde você está? Estava na graduação, no ensino médio? Quando começou o ensino médio. Estava na graduação. Não sei quem teve a ideia genial de botar essas portas assim. Foi uma ideia mesmo, eu pensei que era defeito. Não. Eu acho que pode. Deixa só encostar. Porque todas são assim. É ideia, não. Todas são assim. Não, aqui na pós-graduação todas são assim. Não sei quem pensou que isso seria uma boa ideia. Levaram a ordem de retenção muito a sério. Tá. Mas por que eu estou falando isso? Que é o seguinte.
para mim foi muito chocante mesmo, assim, no começo da pandemia, quando começou o ensino remoto, porque aqui na UFRJ, pelo menos, teve um tempo no comecinho que ficou tudo suspenso, né? Que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, então suspendeu, e quando o pessoal se deu conta que ia demorar muito, aí começou o ensino remoto, beleza? Quando começou o ensino remoto, que se não me engano foi em maio de 2020, eu percebi que muita gente, muitos colegas aqui, a preocupação, isso eu achei realmente uma coisa, vou dizer assim, uma patologia social. A preocupação das pessoas, no começo da pandemia, todo mundo morrendo, e ninguém sabendo quem ia morrer, quem não ia, o que ia acontecer, se o mundo ia acabar ou não. A preocupação das pessoas era como eu vou dar a prova sem ninguém colar. A preocupação das pessoas foi como evitar que as pessoas colem. Isso para mim é quase uma meme, assim, trágica, né? Porque teve, no começo da pandemia também teve uma, não sei se vocês lembram que tinha uma coisa assim, de todo mundo comprar papel higiênico, né? Então, aí tinha uma meme que era assim, uma loucura, assim, eu sei que ficou louco. Aí, tinha uma meme que era assim, era 2 dinossauros, aí vinha um meteoro, né, chegando no céu, aí um dinossauro falava pro outro, e o meteoro? Aí o outro falava, temos que comprar o papel higiênico. Essa coisa foi um pouco isso, uma loucura. Como é que a gente vai avaliar sem que os alunos colhem? Eu acho... Não deu certo. Spoiler, não deu certo. Eu sei, não deu certo. Pois é. E aí as pessoas começaram a formular coisas loucas, assim, né? Tipo, é óbvio que não ia dar certo, assim. E nós ficaram putos com os alunos, enfim. Foi toda uma... Vocês sabem que tinha uma galera que queria chamar a Polícia Federal, né? Isso. Tem gente de cálculo que está preso aí. Cálculo, chamaram a polícia. Não, acho que foi em física. No cálculo, tem um meme do Anatoly falando 4 minutos é sacanagem. Pois é, Isso que está unificando, tem gente que está presa até hoje sem diploma, porque está nesse processo. Mentira. Isso aí é inacreditável, na boa. A pessoa formou em 2020 até hoje não tem diploma, porque está nesse processo judicial. Isso é triste, realmente, isso. Porque, como eu falei, isso para mim mostra uma patologia social. E ninguém parou para se perguntar por que os alunos falam, né? Porque, obviamente, se eles achassem que aquilo era importante. O maior problema era a causa de significado. Eu falei isso num grupo de professores, assim, que bom, primeiro, isso me chocou muito, porque isso nem passou pela minha cabeça, juro, assim. Eu pensei, como é que eu vou manter? Eu estava dando aula para calouro. A minha preocupação... Vetores. A minha preocupação é como manter esses calouros na universidade. Assim, tipo assim, foda-se se vocês vão colar ou não. Nem assim, sabe? Quê? Foi desesperador, porque cálculo já é uma matéria que assusta todo estudante que sai do ensino médio e entra na graduação. E na pandemia foi assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Exato, imagina, muita gente como você era caloura também? Você era Em 21. É 21. Sim, eu dei vetores. Isso. Tá. Então, enfim, aí, enfim, eu estava falando, eu falei até num grupo de professores uma vez assim, eles estão colando porque vocês pautam a avaliação assim, porque a avaliação é pautada como um jogo de gato e rato, é pautada como quem vai passar a perna em quem. Eu vou botar uma coisa que ninguém vai acertar para eles não conseguirem, não sei o quê. Então vira uma doença, a avaliação vira um pouco uma doença, assim, sabe? E eu acho que não pode ser assim, fala. Não, só concordei. Eu concordei com você disso. Tá. Enfim, aí... Olha só. E aí, a forma como eu tenho avaliado desde então
mas eu acho que, eu vou falar como eu acho que, desde então, eu tenho achado a maneira ideal de avaliar, tá? Mas não vai dar para fazer isso assim, porque a turma já está muito grande, assim, eu estou muito enrolado, como sempre. Que é o seguinte, mas a gente vou pensar na maneira de adaptar isso, assim, de uma maneira que seja factível. Que é a seguinte, eu vou dar a prova para vocês fazerem em casa, tá? E essa prova eu falo para as pessoas, assim, é uma prova, individual, no sentido que eu espero respostas individuais, e vocês vão ver que as provas, elas têm perguntas, não é só demonstre, beleza? Demonstre e diga algo sobre essa demonstração. Então, elas são... Exatamente, elas têm uma dimensão subjetiva. E aí eu falo o seguinte, eu espero uma resposta individual, mas que seja discutida coletivamente. Então eu vou dar para vocês fazerem em casa, então para falar mesmo sobre a prova, beleza? Para conversar e tal. Mas eu espero respostas individuais. E aí normalmente eu faço a prova assim e depois eu marco uma conversa individual com cada um, essa parte que não vai ter como fazer, tá? E deve ter umas 30 pessoas no turno. Uma conversa individual, que não é uma arguição oral, não é para ver se você mesmo que fez, assim. É para a gente conversar sobre a prova, tá? Inclusive, para vocês falarem coisas que vocês sentiram falta na disciplina e na prova. Beleza? Essa é a ideia dessa conversa. E aí tem algumas ideias sobre avaliação, inclusive um artigo que a gente escreveu há pouco tempo, que vai ser publicado, que estão subjacentes a essa ideia. Primeiro, essa questão do tempo, né? Assim, de você ter aquele tempo para fazer a prova, tipo, isso avalia o quê, né? Assim, você tem que fazer as coisas rápido, então quem faz as coisas mais rápido, por escrito, dentro daquele tempo, é premiado de alguma forma, né? Assim. Então, essa forma de avaliar, ela não corresponde àquilo que a avaliação deveria ser, que seria uma forma de potencializar a aprendizagem. Ela é um filtro, né? Ela coloca algumas pessoas de fora, ela expulsa algumas pessoas que não deveriam ser expulsas, né? Eu acho. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade com o tempo, né? Eu gosto de escrever com calma. Bom, a outra coisa é a coisa da consulta, né? Assim, porque eu acho muito louco prova sem consulta. Eu, já muito antes da pandemia, há uns 20 anos, não existe prova sem consulta para mim, não faz nenhum sentido. Porque quem quer uma prova sem consulta? Eu espero que as pessoas decorem as coisas, saibam responder as coisas. Quando a gente está formando pessoas, o que eu espero daquela pessoa? Eu espero que ela, assim, digamos, professor, formação de professor, que a pessoa seja capaz, na sua prática profissional, de consultar fontes e construir algo a partir da leitura daquelas fontes, concorda? Eu não quero formar um professor que saiba tudo depois, vou dar aula, não posso consultar nada. Então por que a avaliação? Eu acho uma coisa louca, assim, para mim que não faz nenhum sentido. Beleza? Então a ideia de consultar e de conversar uns com os outros. Eu acho que conhecimento não se produz individualmente, conhecimento se produz na coletividade, né? Nem faz sentido falar de conhecimento individualmente para mim. Beleza, pessoal? Certo? Bom, e uma outra coisa que eu também acho que é importante é que eu acho assim, nessa conversa que a gente faz, eu não pergunto só sobre a prova, tá? Uma outra coisa antes disso que eu ia falar. Eu pergunto, inclusive, sobre as dificuldades, sobre aquilo que você não conseguiu fazer, digamos assim. Porque eu acho o seguinte, numa avaliação, o aluno tem que ser dada abertura para o aluno para ele expressar não só aquilo que ele tem segurança, digamos, mas também aquilo que ele tem dúvida, beleza? Porque se não houver isso, de novo, vira esse jogo de gato e rato. Quer dizer, como eu vou enganar o professor para ele achar que eu sei aquilo que eu não sei, né? Então, eu quero que vocês escrevam na prova, inclusive isso pode ser honesto, entendeu? A ideia é que
a partir dessa conversa, a gente entenda junto aquelas coisas que vocês estão mais inseguros, que vocês precisam, beleza? Tá? Então, nessa conversa eu pergunto, a gente fala também sobre isso, a partir da leitura da prova, o que você não rolou direito ali? Ou o que faltou na sua aula também, para eu conseguir fazer essa prova? E aí, a última coisa que eu queria falar sobre a avaliação, que é, assim, um princípio que eu acho que deveria ser um princípio básico de avaliação, que é o seguinte: você não pode avaliar sem ser avaliado. Eu acho que isso deveria ser básico de educação. Tranquilo? Por quê? Então, essa conversa não é uma avaliação unilateral. Não é eu avaliando vocês, mas é uma avaliação coletiva de todo o processo. Porque senão, se você não faz isso, você implicitamente parte de um pressuposto que a sua prática é perfeita. E a avaliação vira uma medida do quanto aquilo que o aluno produziu se aproxima da sua prática. Beleza? Então eu quero ouvir também aquilo que vocês acham que poderia ser melhorado, digamos assim. Então, essa avaliação também é uma avaliação minha, também é vocês me avaliando a disciplina, beleza? Então a avaliação nunca pode ser uma avaliação dos alunos pelo professor, tem que ser uma avaliação conjunta de todo o processo. Eu acho que isso é o ideal. Por isso que eu pensei nesse esquema de avaliação. Tá legal? Mas como eu disse, não vai dar para fazer isso. Então, estou pensando aqui, de repente, uma possibilidade é a gente fazer essa conversa em grupos, em vez de ser individualmente. Aí a gente vai pensando sobre isso. Semana que vem a gente decide como vai ser, tá? Mas a ideia é que seja uma avaliação preservando esses princípios que eu falei. Fez sentido? Sim. Beleza? Tá. E aí também, eu tenho passado nessas disciplinas da pós-graduação 2 tipos de trabalho, tá? Que aí a gente pode escolher. A minha proposta é 2 provas e 1 trabalho. Tranquilo? Aí 2 tipos de trabalho, que a princípio seria para vocês fazerem um só, tá? Um tipo de trabalho, que eu tenho chamado de relato acadêmico, tipo assim, vocês escreverem um artigo visando uma publicação sobre algo que vocês aprenderam na disciplina, beleza? E aí, o que eu recomendo, inclusive, já tem vários artigos publicados de edições anteriores dessa disciplina, eu preciso compilar isso alguma hora, assim. Então, aí o que eu peço, né, nesse trabalho é que vocês façam o trabalho sobre uma proposta de ensino de matemática que pode ser tanto para a educação básica como para a educação superior, que seja inspirada nessa disciplina, mas que fuja do convencional. Beleza? Tranquilo? Tá? Não é que vou explicar por que o A da parábola tem a ver com concavidade, tá? Que todo mundo já fez 1 trilhão de vezes, tá? É algo fora do convencional. Então, por exemplo, uma coisa que até já está virando convencional, porque muitos trabalhos já foram sobre isso, falar sobre infinito na educação básica. Mas sempre tem uma maneira diferente, beleza? É falar algo que quebre as estruturas curriculares convencionais. E esse trabalho, vocês pensem nele como uma coisa visando ser publicada em algum periódico, e esse pode ser em grupo ou pode ser individual. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, esse é um tipo de trabalho. Depois, porque está aqui nesse PowerPoint, deu um pau aí. Mas depois vai estar tudo por escrito lá, tá? E o segundo tipo de trabalho, que é necessariamente individual, é um relato pessoal de vocês sobre a experiência e a disciplina. E é por isso que eu falei para ele que você pode usar HQ nisso, tá? E esse relato não precisa ser em formato escrito, tá? Eu posso dar uns exemplos de trabalhos das disciplinas anteriores. Porque eu quero que vocês relatem
o que essa disciplina provocou de vocês em reflexão sobre a história de vocês como estudante, aquilo que vocês projetam para o trabalho de vocês como professores, para o trabalho de pesquisa de vocês, de mestrado ou de graduação, enfim, beleza? Aquilo que a disciplina provocou de reflexão para você. E aí, isso pode ser escrito, tem gente que faz na forma de um diário, vocês podem fazer anotações a cada semana e no final ter um diário, mas tem gente que faz de outra maneira, não precisa ser em ordem cronológica, pode ser outra organização. Tem gente que faz desenho, já teve gente que fez uma página no Instagram, também pode ser. Teve gente que fez vídeo, e vídeo não necessariamente falando coisas. Teve gente que fez cortes da aula e simplesmente juntou assim, ficou super legal. Beleza? Tranquilo? Alguma manifestação que expresse a forma como a disciplina afetou vocês. Beleza? Tranquilo? Então, a princípio, a avaliação vai ser essas duas provas e um trabalho que vocês podem optar por esses dois formatos. O que vocês acham? Qual vocês optariam, assim, pensando agora? O primeiro ou o segundo? Não, posso deixar em aberto, cada um que faz. Ou o artigo, ou o outro vídeo, dança. Ó, dança ninguém fez aqui. Vou fazer não, mas chegou só vez. Pelo amor de Deus. Não, mas você sabe que tem gente, mas tem gente que opta para fazer o artigo, sabia? Acho que eu vou fazer com o artigo. Porque o artigo, tem gente que opta para fazer o artigo, eu acho que é porque já direciona para a tese, assim, alguma coisa, também pode ser vantajoso por isso, entendeu? Certo? Tá, então é isso. A última coisa bem pragmática assim, que eu quero falar é o seguinte: a nossa aula vai ter que começar 1 hora, tá? Porque essa disciplina é muito conteúdo e não dá tempo, porque assim, é muito conteúdo que eu falo muito sobre cada coisa dessa, né? A gente fala bem detalhadamente sobre isso. A gente vai saber mostrar o teorema e pronto. Então a gente tem que começar 1 hora, tá? Só que quem não consegue chegar 1 hora não tem problema, porque vê o vídeo depois, beleza? Quer dizer, não é o ideal, eu acho que o ideal é estar na aula, mas assim, o que eu quero dizer eu não vou dar falta, porque... não vou dar, tipo assim, 7/8 de 300 chegou atrasado, beleza? Na verdade, essa presença aqui, a princípio eu não vou nem reprovar por falta, tá? Eu só quero ir acompanhando quem está vindo e quem não está vindo. Beleza? Inclusive tem uma colega que é a Amanda, né, que vai ter neném, não sei se vai. E ela não vai assistir presencialmente, né? Na verdade, no caso dela, está até respaldada pela legislação. Né? Mas o que eu quero dizer, eu não vou reprovar por falta. Mas assim, eu acho que é sempre melhor estar presente, né? Eu acho que a gente sempre aproveita melhor para estar presente. Só para eu saber, quem tem dificuldade de chegar 1 hora? Tá. Eu vou chegar sempre 20 minutos atrasado. Eu vou tentar, sempre estar aqui 1 hora, mas eu tenho dificuldade. Tá, beleza. Eu saí de 9 igual subir aqui. De onde? Ele sai de São Gonçalo desde Aqui geralmente. Geralmente mais distante desse dia. Deveria ser o horário de começar 2 horas, né, oficialmente. Mas é isso, quer dizer, terminaria mais tarde. Sim. Hã? Não criticando São Gonçalo, mas caramba. Tá. Ou então a gente pode combinar de começar 1h30 e terminar 5h30 também, pode ser. Mas pensem aí, depois a gente vê. Ou então fica assim mesmo, quem chegar atrasado pelo vídeo depois, tá? Mas que eu vejo é, quem chegar atrasado não será penalizado, mas eu vou começar a aula na hora, tá? É isso. O que mais? Mais alguma pergunta?
Sobre o material, tudo no Trás-Montes? Tudo no Trás-Montes. Vai ter algum livro assim? Bem lembrado. Essa primeira parte desse livro que é de números é basicamente baseado no meu livro, né? Na verdade, esses dois livros, de números inteiros e números racionais, ou números naturais e números inteiros, e tem o livro de números racionais que ainda não está pronto, mas eu disponibilizei lá para vocês um rascunho desse livro de números racionais, tá? Que vai ser para essa primeira parte, beleza? Tem também vídeos de exercícios, tudo isso já está no Google Classroom. E para a segunda parte, quando entra números reais, e a partir de números reais, né, continuidade, sequência, etc., tem um livro também do Cássio Nery, do Marco Cabral, são colegas aqui, que é um livro que eu acho uma abordagem mais legal, assim, e também ele é em PDF, né? Esse eu não estou nem pirateando, tá? Ele é PDF mesmo, tá? Ele é livre. E também já está lá, tá? Então, essa primeira parte de números vai ser pelo meu livro, e a segunda parte vai ser assim, esse livro no caso não tem como referência, na verdade eu falo não sigo muito nenhum livro, tá? Mas é como referência para vocês estudarem. E esses PowerPoints também, que eu acho que eles funcionam bem como um roteiro, eles também estão todos disponíveis. Na verdade eu estou até reformulando um pouco eles, mas eu vou atualizando lá. Mas vai estar tudo disponível lá. E também tem umas telas de GeoGebra lá, que são bacanas, que a gente vai usar também. Beleza? Então é isso. Tem previsão de data para as avaliações? Para as avaliações, eu falo semana que vem. Uma previsão, tá? Eu normalmente, a segunda prova é no final de tudo. A primeira prova é quando chega em números reais. Tá? Daí eu vejo uma estimativa de data. E a mais? Será que vale a pena fazer a pesquisa se o pessoal tem problema em terminar 5h30? Pra gente já deixar. Hein, gente? Alguém não poderia se terminar 5h30? Tudo bem. A Amanda não consegue? Não se prende em mim, não. Se for ajudar 5 pessoas, não vale a pena. Tá, depois a gente decide. De repente, a próxima aula. Mas eu fiz minha vida. A gente vai ter grupo ou vai se comunicar com Vocês que sabem. Não, assim. Normalmente, eu a princípio vou usar o Google Classroom como veículo oficial. Aliás, todo mundo tem que estar no Google Classroom, tá? Por quê? Porque o SIGA, primeiro tem gente que é avulso, que não está no SIGA, e depois do SIGA a gente pode confiar nele, se ele vai funcionar mesmo ou não, né? Então eu vou usar o Google Classroom como, se vocês quiserem, eu acho que é importante ter um grupo de zap da turma, beleza? Se vocês quiserem me incluir ou não nesse grupo, tanto faz, né? Reservo direitos sagrados dos alunos falarem mal do professor. Então, vocês tanto faz, tá? Então é isso. Mais alguma coisa? Valeu então, pessoal. Até terça que vem.